Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao catecismo da Igreja Católica, onde que nós estamos falando sobre anjos caídos, né? E hoje o parágrafo é 393. Vai nos dizer assim, que não existe arrependimento para eles, e depois da queda deles, homicidas desde o princípio, que nem disse Jesus em João 8,44. Então, e esse parágrafo está lá em 393, que nos diz assim: é o caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Então aqui o catecismo está nos orientando, conforme a igreja orienta, que após a morte nós não temos arrependimento. Então quando nós morremos em estado de pecado mortal, ou nós vamos para o céu com estado de graça, ou nós vamos para o inferno com o estado de pecado mortal. E é justamente este mover que eles, os anjos decaídos, por qual razão? Eu creio, irmão, assim na minha pequenez, que quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos ver a grandeza de Deus, e aí aquele coração que já optou por estar junto com o maligno, vai fazer o resto da sua vida, porque você teve a escolha aqui. Você que tinha que escolher ou você ia com Deus ou não, e você fez a tua escolha. Igual esses homens, os anjos, igual os anjos, eles estavam diante de Deus e fizeram a escolha deles lá naquele momento. Mas ali diante de Deus, Deus já deu para eles o caminho deles, que é o inferno. Então eles já decaíram e o destino deles é o inferno. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 8, versículo 44, que ele é homicida desde o princípio. Vamos ler essa palavra? João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendo como pais o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Lá em 1 João 3,8, vamos pegar a nossa palavra? Em 1 João 3,8, é a primeira leitura de hoje. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vai nos dizer assim. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, queridos irmãos, palavras do Senhor, graças a Deus. Se eu me uno a Jesus, eu estou me unindo ao querer dele e me libertando do pecado mortal, e eu nego o pecado mortal. Se eu me uno ao pecado mortal e eu me uno a Satanás, então ou eu estou com Deus ou eu estou com o demônio. E os anjos decaídos são os demônios, onde que eles tiveram como diz, a escolha deles, né? É o querer deles, não é a escolha. O querer deles foi ser mais do que Deus e não caminhar com Deus. Que nós possamos viver esses ensinamentos na nossa vida. Que nós possamos querer caminhar com Deus e não ser mais do que Deus. Como que a pessoa quer, nós humanos queremos ser mais que Deus? Quando você pensa que você compra tudo. Quando você tem o poder, você é um cara poderoso, você manifesta o teu poder, você não tem humildade. O orgulho é o principal. O orgulhoso, ele se une ao querer de Satanás. Porque daí o orgulhoso, ele se autopromove, o orgulhoso se
acha superior que tudo. Então tudo ele sabe, tudo ele entende. Ele é o Senhor, né? E não o Deus é o Senhor da sua vida. Então que nós possamos ter a humildade hoje, colocar a mão no nosso coração, rezar esse Pai Nosso, em agradecimento a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que vem destruir as artimanhas de Satanás e dar a graça para nós de nós não nos unirmos aos demônios, mas sim nos unirmos a Deus. Que este Pai Nosso, quando nós chamamos Deus de Pai, que o nosso coração, Senhor, seja todo unido ao seu, que a nossa pequenez, as nossas desgraças que são oferecidas, nós pedimos a libertação e queremos viver na graça. O que é viver na graça? Estar livre do pecado mortal e estar dentro da graça de Deus, que é a unidade com Deus na perfeita comunhão eucarística, a unidade com Deus na perfeita confissão dos pecados, nos sacramentos, onde que nós nos libertamos do mal e damos a unidade perfeita com Deus e com a Igreja de Cristo. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.